Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de Salmos. Livro de Salmos. Capítulo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pelas mágoas e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará esta minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num só momento, só até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção, em grande parte dos salmos que escreveu Davi, que ele inicia clamando a Deus, ele inicia expondo a angústia, a dor, a tristeza que ele ali enfrentava, passava, e ele logo termina o mesmo capítulo, a mesma passagem, já agradecendo a Deus, dizendo: tu ouviste as minhas orações, tu me tiraste da angústia, da prova, tu me tiraste da luta que eu enfrentava. Muitas das vezes, olhando a palavra, meditando, não é que Davi já saiu de tal situação que ele apresentou a Deus. Aqui, ele começa pedindo perdão a Deus, porque Davi, mesmo sendo o segundo coração de Deus, tem uma palavra que diz que os pés dele também quase se desviaram dos caminhos do Senhor, quase se resvalaram os pés de Davi da presença de Deus. Então isso nos mostra que Davi também falhou, Davi também teve os seus momentos de erros e pecados, não é verdade? Mas ele clamou a misericórdia de Deus, ele clamou a benevolência de Deus, a graça de Deus, e ele vai dizendo, que está com a alma perturbada, com os ossos envelhecidos. Aqui está dizendo no versículo 2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Hoje o Senhor está dizendo por esta palavra: te encontrei na tua fraqueza, te encontrei na tua falha, quem sabe no teu pecado, você errou, quem sabe aos teus olhos você se desviou dos caminhos do Senhor, quem sabe você está dizendo: não sou digna e nem sou digno de estar na presença de Deus. Muitas pessoas, elas acham que estar na presença de Deus é só estar aqui dentro do templo, é só estar aqui num culto presencial. Não, agora você está na presença de Deus, e por esta palavra
palavra. O Senhor fala a tua alma, não para te jogar para baixo, não para te humilhar, não para tirar, aleluia, um pouquinho, o que resta da tua, como que eu posso dizer, não é dignidade, não é isso, mas o Senhor traz essa palavra hoje dizendo: se o meu servo Davi errou, se o meu servo Davi caiu, de alguma forma ele entristeceu a mim, você também me entristeceu. Se você clamar, a palavra anuncia hoje, se você crer no meu amor, na minha misericórdia, e se você clamar pela minha benignidade, se você entender que você é fraco, que você é falho, pecador, e sem mim nada podes fazer, e você clamar, aleluia, você chamar pelo meu nome, anuncia a palavra hoje, o Senhor te sara, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te perdoa. Te jogaram na lama, te jogaram para fora da igreja, afastaram você do ministério. Eu não sei o porquê Deus está mandando uma palavra como essa, mas a palavra hoje é de resgate, a palavra hoje é de salvação daquele que um dia esteve de pé e caiu. O Senhor está dizendo: vou te colocar de pé. Quem sabe o teu clamor é esse, no versículo 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Quem sabe você está aí assistindo essa live, a vontade que você tem é de desligar, a vontade que você tem é de parar de assistir, mas o Senhor está dizendo: fica mais um pouquinho, porque eu vou, aleluia, manifestar o meu amor, a minha misericórdia, a minha graça. Você vai sentir o abraço do meu Espírito na tua alma, você vai sentir o meu amor, aleluia, você vai sentir a minha presença. Faz tempo que você não sente a presença de Deus, aleluia. O versículo 3 diz: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. O Senhor está dizendo, aleluia. Quem sabe você não fala mais com os lábios. Eu já ouvi pessoas dizerem: irmão Tiago, eu não consigo congregar, estou com vergonha do Senhor, achando que Deus fica preso nesse prédio. Não, o Senhor está contigo aí agora. Se você crê, o Deus de benignidade, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, Ele sabe que a tua alma está perturbada, que você está agoniado, aleluia. Aqueles que deveriam manifestar o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, e deveriam te acolher, deveriam cuidar, deveriam tirar os carrapichos, tirar aquilo que não pertence a Deus, tentar te limpar, tentar te orientar e não te jogar para fora, não te desprezar. Mas tudo bem, o homem não sabe o preço que você custou na cruz do madeiro, mas aquele que manda a palavra, ele sabe, e ele está dizendo: se você crê, aleluia, eu vou passar mais um pouco do meu sangue, eu vou te limpar, eu vou, aleluia, te restaurar. E olha, a glória desta última casa na tua vida vai ser maior que a primeira, aleluia. Lembra de onde caíste, aleluia, e o Senhor está dizendo por essa palavra: você vai voltar à prática do primeiro amor, aleluia, e a minha obra na tua vida vai ser completa. Eu vou completar, eu vou cumprir a minha promessa, glória a Deus, e na tua vida, diz o Senhor, o meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. No versículo 8, ele diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O mal, ele se usa de quem dá legalidade a ele, ou se usa de situações, de alguma forma ele vai fazendo o trabalho dele, que é matar, roubar e destruir. E você tem pedido a Deus: Senhor, me livra, tira dos meus caminhos quem pratica o mal, a iniquidade, até contra você mesma, você mesmo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nossa luta é contra Satanás, contra o inimigo da nossa alma. E hoje a palavra vem dizendo: estou ouvindo, diz o Senhor, eu estou ouvindo a tua oração. No tempo certo, o que tem que ser afastado, vai ser afastado. Aqueles amigos de Jó, você lembra dos amigos de Jó? Amigos que, igual os amigos de Jó, que eu não quero ter perto de mim, que ao invés de ajudar a Jó,
ao invés de dar a mão a Jó, ficavam julgando a Jó. Será que você não caiu nessa situação porque você está em pecado? Será que você está nessa situação porque você entristeceu a Deus? E Jó se encontrava num turbilhão de pensamentos e sentimentos. Perdeu toda a riqueza, filhos, perdeu tudo que tinha, somente a esposa ficou do lado. E quem sabe, quem está à tua volta ainda tem o prazer de te jogar para baixo. Você já perdeu, quem sabe, o ministério, perdeu o teu lugar na igreja, já te olham só com um olhar de julgamento. Eu não sei o porquê que a palavra está indo para nessa parte, mas o Senhor está dizendo: olha para mim, porque em mim você vai encontrar amor, vai encontrar misericórdia, em mim você vai encontrar a benignidade que Davi encontrou. E os homens um dia vão te ver hoje, mas um dia vão dizer: quem te viu, quem te vê. E isso não encontra-se na religião, na denominação A ou B ou C, não. Você só vai encontrar no sangue que foi derramado na cruz. O Senhor Jesus, Ele liberta. Se você quer, a palavra diz que Ele liberta. O sangue de Cristo liberta de todo e qualquer pecado. O Senhor, Ele hoje está dizendo a você: aleluia, eu quebro protocolos, eu, aleluia, crio caminhos, mas você vai desfrutar do meu amor, vai desfrutar da minha misericórdia, e você vai anunciar como Davi no versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração, aleluia, e envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás, envergonhem-se num só momento. O diabo vai cair por terra. Ele te acusou até hoje ele afrontou, ele usou de um, de outro, de situações para dizer: está vendo, só está nessa situação porque você caiu, porque você errou, porque você pecou, porque você falhou. Tudo bem, mas aponta o dedo na cara do diabo e diga: diabo, o papel do homem muitas das vezes é cair, mas o papel de Deus é levantar. Seja levantado por essa palavra hoje, seja erguida por essa palavra hoje. O Senhor te levanta. Quem sabe você falou algo, e o diabo está te acusando, dizendo: ih, pecou, é pecado de morte. Quem sabe você tomou uma atitude, e quem sabe o mal está dizendo: está vendo, tomou essa atitude, agora vai pagar o preço. O Senhor está dizendo: não, o preço já foi pago. Se você crê na minha misericórdia, no meu amor, o perdão, a minha graça te basta, o meu abraço, sinto a presença de Deus, sinto o abraço de Deus, porque o Senhor manda essa palavra para dizer simplesmente isso: eu te amo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, ouvimos a boa palavra de Deus. Agora resta a todos nós agradecer ao Senhor ajoelhados em santa oração. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, Pai celestial, nos encontramos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para Te agradecer, Senhor, por ter estado junto da nossa irmandade cultuando a Deus nessa noite. Temos certeza que o Teu amor e a Tua misericórdia chegaram até muitas vidas. Todos aqueles que Te recebem por Salvador encontrarão bem-aventurança, perdão, graça e misericórdia. Queira continuar abençoando a cada um de nós, dando-nos uma noite de descanso em paz diante da Tua presença, e nos lembrando que a Tua palavra essa noite nos levantou diante da Tua presença e tirou de nós todo o opróbrio, todo o medo, toda a vergonha, pois cremos de coração que Tu estás cuidando das nossas vidas, Senhor. Guarda a Tua palavra em nós e faze-nos meditar nela de dia e de noite. Nós temos certeza que todas as coisas continuarão a contribuir para o nosso bem. Assim, dá-nos mais um hino e despeça-nos na Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus.